As relações existentes entre vacinação e autismo são frutos de estudos que acontecem tanto do ponto de vista daquele tipo de situação que é de efeitos imediatos, de efeitos mediatos e mesmo efeitos tardios. Existem muitos estudos nesse sentido e, sim, é questionável e parece muito procedente esta condição. Mas eu quero analisar esse aspecto sob 3 pontos de vista. Um é justamente da incidência entre autismo e vacinação. Para ter uma ideia, em 2004, isso existia entre 1 para cada 166 crianças vacinadas. Hoje, isso ocorre em 1 para cada 54 crianças vacinadas. Então, é algo que deve ser explicado de alguma forma. O outro é aquela situação, o outro fator é aquela situação entre a pré-existência de autismo e vacinação. Isto leva, inclusive, a uma origem, aquela bastante entendida, né, pela medicina comum, de uma origem genética em relação ao autismo. E o terceiro ponto é que, interessantemente, 1 em cada 4 crianças são meninas. Então, como isso se dá? Interessantemente, as 5 leis de Hammer podem trazer explicações bastante interessantes no tipo de raciocínio que pode nos ajudar a dar respostas a estas perguntas. Segundo Hammer, o autismo se manifesta em 2 situações de 2 conflitos concomitantes que existem. Um primeiro que relaciona-se a medo e um outro que se relaciona a rancor. Esse primeiro, o medo, é um conflito que atua no centro de comando de mucosa de laringe e que fica na área temporal frontal esquerda. O segundo, o de rancor, fica na área temporal direita, na área periinsular, assim chamada, e que está ligada justamente a ductos pancreáticos, biliares e mesmo ao estômago. Então, nós temos esse centro de comandos associados a funções, a órgãos, como eu citei, a mucosa de laringe e os ductos biliares, pancreáticos e mesmo o estômago. Esta é uma condição que nos dá a entender, portanto, como que estas situações ocorrem a nível de resposta dos conflitos e que podem se agravar, ou seja, pode se adicionar por um chamado conflito de bocado, que está associado à área de comando no tronco cerebral. Esse é de consternação. Quando existe essa situação, sem dúvida, haverá aí uma consequência de natureza motora, funcional. Então, há uma interferência importante em relação ao aspecto funcional, motor e mesmo de desenvolvimento. Portanto, essas situações são muito importantes e procedentes, no caso de nós podermos entender a manifestação do autismo sob um outro prisma e que nos dá também condições de ter respostas a estas perguntas, a esses fatores que eu citei. Quando nós colocamos a incidência trazida em 1 para cada 166 e 1 para cada 54 crianças, o que se pode ter sob a ótica da medicina, da nova medicina germânica, é que há um aparente, e isso é confirmado, um aumento dos conflitos familiares, das situações que naquele momento, naquele período, não existiam como hoje, dadas várias diferenças existentes entre as condições de vida no mundo, em especial nesses últimos anos, quando nós temos tantos acontecimentos e mesmo essa condição pandêmica tendo ocorrido, e até mesmo com essa perspectiva de uma necessidade vacinal, vamos assim dizer, como ocorreu. Então, sem dúvida, isso é bem relevante e pode trazer em cena esta condição, aquela de conflitos, tanto de medo quanto de rancor, existam até mesmo na condição ainda intraútero, diante dos conflitos familiares presentes. Em relação ao segundo aspecto, aquele que diz respeito à existência pré-existente, a pré-existência, melhor dizendo, de autismo em relação à vacinação, é que, como eu citei, aquelas condições de medo e rancor, então existem sim situações, aquelas que quando ocorrem num primeiro momento e em outro momento, ou seja, 2 conflitos que se dão subsequentemente e eventualmente eles podem se dar num primeiro ou seja, num mesmo momento, mas em geral há
uma pré-existência, um primeiro, que é aquele de um primeiro momento, de uma primeira experiência, quando a criança é levada pelos pais para a vacinação, e com uma experiência de dor, com uma experiência de contenção, muitas vezes, para que a criança seja vacinada, e também, ao mesmo tempo, esta experiência, como é uma primeira vez, ela fica um pouco compreendida, no entanto, já podendo se dar nessa condição, seja de medo ou rancor. Já, interessantemente, num segundo momento, ou seja, numa segunda vacinação, aí nós temos uma experiência prévia, vivida pela criança, e que pode, ainda mais, ter a perspectiva de que outro conflito se dê somadamente àquele primeiro. Então, é interessante como nós podemos notar que a maior incidência entre a presença de autismo e vacinação se dá justamente após a primeira vacinação, a partir da segunda vacinação. Um outro ponto bem importante e esclarecedor é aquele de 1 em cada 4 crianças serem meninas. Aí nós temos que justamente esse centro de comando se dão em áreas territoriais de natureza ectodérmica, onde tanto o sexo quanto a lateralidade, assim como o estado hormonal, são fatores importantes para que possamos entender onde o conflito eventualmente possa se dar no primeiro momento. Quando, então, nós temos essa incidência de 1 em cada 4 crianças serem meninas e trazemos estas observações das leis biológicas e dessas regras aqui que operam frente às 5 leis, nós podemos entender meninos destros e meninas canhotas são aquelas que vão ter, no primeiro conflito, uma manifestação que seja aquela chamada de natureza masculina, ou seja, que ocorre ao lado direito, né, dos comandos cerebrais, da córtex cerebral, justamente naqueles centros de comando de ductos biliares, ductos pancreáticos e estômago, e que estão nesta condição associadas a uma reação depressiva, uma vez que nós temos afetada também a produção de testosterona, levando a esta atitude depressiva. Já quando nós temos meninos canhotos e mulheres destras, aí nós temos então esta primeira reação, esse primeiro conflito ocorrendo na mucosa de laringe, o que por sua vez leva a um estado inquieto, hiperativo, maníaco e, interessantemente, com uma reação mais adequada em relação a fazer o enfrentamento frente à presença do medo. Já quando nós temos esta condição ocorrida como primeiro e segundo conflito, justamente por isso é que nós temos uma apenas em cada 4 crianças, porque nós sabemos muito bem que as meninas canhotas, assim como os meninos canhotos, são uma minoria em relação ao número de crianças, ao número de pessoas que são destas e canhotas. Então, é por isso que nós temos essa condição. Interessantemente, que toda menina que manifesta um espectro autista é canhota. E os meninos destros, os outros 3 para cada 4, né, são meninos destros. Esta é uma informação muitíssimo interessante, eloquente, lógica, que pode nos dar compreensão, então, a esse dado estatístico que fica como uma observação, portanto, pouco esclarecido. O mais importante é que nós tenhamos medidas que sejam aquelas de tornarem menos violentas quaisquer situações, como, por exemplo, a de vacinação, evitando, portanto, que possa haver esta reação de medo, rancor e mesmo de consternação, quando nós temos aí esta possibilidade de haver um bloqueio funcional. O mais importante, portanto, é reduzir ao máximo, seja no âmbito de uma vacinação ou mesmo outras situações, aquelas do dia a dia, dentro do âmbito familiar, social, as circunstâncias que possam gerar esse tipo de conflito por parte das crianças.